Os gigantes existem e eles são muitos. Eles estão espalhados por todos os lados, estão em todas as esquinas, nos espreitando e querendo nos derrotar. Os gigantes são insolentes, eles são maiores do que nós, eles conspiram contra nós e eles querem, com bravatas, com ameaças, nos amedrontar, nos fazer recuar e nos encolher de medo. Alguns gigantes estão dentro de nós, são nossos sentimentos, são nossos traumas. E há outros gigantes que estão fora de nós, são circunstâncias, são pessoas, são problemas, são traumas, são acidentes, são perdas. Na verdade, existem alguns gigantes que nós mesmos os criamos no laboratório do próprio medo. E eles se levantam contra nós, se insurgem contra nós como verdadeiros fantasmas, para impor terror ao nosso coração, para impor sobre nós o império do medo. Eu quero dizer para você que você pode ser um vencedor de gigantes. Deus não chamou você para contar os inimigos, nem para medir a altura dos inimigos. Deus chamou você para vencer os inimigos. Deus chamou você para ser um vencedor. E o texto que eu quero partilhar com você é o texto de 1 Samuel, capítulo 17. Se você puder, apanhe sua Bíblia, acompanhe comigo o raciocínio desse texto, porque aqui há alguns princípios importantíssimos para sermos vencedores de gigantes. Alguém já disse que um vencedor de gigantes não nasce, ele é feito. Eu preciso concordar com os cientistas Thomas Alva Edison quando disse que as nossas vitórias são construídas de 90% de transpiração e apenas 10% de inspiração. Um vencedor de gigantes é alguém que nunca desiste de lutar e de vencer. O próprio cientista Thomas Alva Edison, quando estava inventando a lâmpada elétrica, ele fez cerca de 2.000 experiências. Quando alguém um dia perguntou para ele se ele não se sentia fracassado depois de tantas experiências, ele respondeu: eu não fracassei, eu inventei a lâmpada elétrica. Esta foi uma vitória que demandou 2.000 passos. Eu quero dizer para você que um vencedor nunca desiste, nunca retrocede, nunca arreia as suas armas. Ele sempre encara o gigante para vencê-lo. Há uma experiência que me marca muito. É a experiência de John Milton. John Milton ficou completamente cego aos 44 anos de idade. Algumas pessoas disseram: os sonhos deste homem acabaram. Ele está liquidado por essa tragédia. Pois bem, John Milton, mesmo ficando cego aos 44 anos de idade, aos 50 anos, ele escreveu o grande clássico, O Paraíso Perdido. Ele ainda conquistou grandes vitórias e venceu muitos gigantes. Quando eu paro para pensar e examinar a história, eu vejo outros exemplos. Por exemplo, posso citar para você Ludwig van Beethoven, vindo de uma família que tinha sérios problemas genéticos. Quando a sua mãe ficou grávida deste homem, os médicos aconselharam para ela abortar, porque havia grandes riscos de nascer uma criança defeituosa. A mãe recusou o aborto e deu à luz aquele menino. E ele se transformou num grande músico, um grande compositor. Ludwig van Beethoven, aos 46 anos de idade, ficou, depois de uma surdez progressiva, completamente surdo. Alguns pensaram que estava encerrada a sua carreira musical. Ao contrário, mesmo depois de completamente surdo, ele compôs 5 sinfonias e as suas músicas mais excelentes. Ele continuou sendo um vencedor
de gigantes. O texto de 1 Samuel 17 nos fala de uma grande batalha. De um lado estava o exército filisteu, do outro lado o exército de Saul, o exército de Israel. Eles se prepararam para aquela grande peleja. Eles se colocaram em linha de combate, colocaram suas fardas, empunharam suas armas, e aqueles dois grandes exércitos marcaram o dia então do grande confronto, até o momento em que do lado dos filisteus levantou-se um gigante. Esse gigante tinha mais de 3 metros de altura, ele trajava uma armadura de bronze, um capacete de bronze, caneleiras de bronze, um escudo que o protegia, e adiante dele ia um escudeiro. Somente a sua armadura pesava mais de 80 quilos. Só a ponta da sua lança pesava mais de 12 quilos. E esse gigante se levantou com afronta, com insolência e fez um desafio. Não é preciso os dois exércitos lutarem. Dê-me um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, nós serviremos vocês. Se eu o vencer, vocês nos servirão. E diz a palavra de Deus que este gigante afrontou o exército de Israel 40 dias, 2 vezes por dia, portanto 80 vezes. E todas as vezes que esse gigante se levantava e afrontava o exército de Saul, os soldados de Saul fugiam cheios de medo e de pavor. Foi nesse momento que apareceu no acampamento o pastor Davi. Ele tinha ido levar algum lanche para os seus irmãos e ele chega exatamente nesta hora da debandada geral. Nesta hora em que o gigante apareceu afrontando insolentemente os soldados de Saul. E nesta hora Davi pergunta: o que está acontecendo aqui? E alguém informa para ele: é um gigante que apareceu e ninguém tem coragem de enfrentá-lo. E disseram mais para Davi: quem enfrentar e vencer esse gigante vai casar com a filha do rei. Sua família vai ser isenta de impostos e ainda vai receber grandes honras da parte do rei. E Davi respondeu: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E Davi então se prontificou em enfrentar e vencer aquele gigante. Você também hoje enfrenta muitos gigantes. Os gigantes hoje são diferentes. Eles se trajam de forma diferente. Eles aparecem em contextos diferentes, mas qualquer obstáculo na sua vida, qualquer impedimento no seu caminho, tudo aquilo que ameaça você, que conspira contra você, que ameaça humilhar e derrotar você, é um gigante que precisa ser enfrentado e vencido. Aqui nesse texto de 1 Samuel 17, Davi vai nos ensinar alguns princípios se queremos ser vencedores de gigantes. Em primeiro lugar, quero dizer para você que um vencedor de gigantes não escuta a voz dos pessimistas. Se você está com a sua Bíblia aberta, confere comigo o verso de número 24. Diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Quando Davi chegou naquele acampamento, ele escutou um buchicho que de boca em boca, a boca miúda, circulava todo o acampamento. Ninguém consegue vencer esse gigante. Talvez as pessoas já disseram para você: você não vai conseguir vencer aquele problema na sua vida. Aquela causa está perdida. O problema do seu casamento é insolúvel. Você jamais poderá ver a sua família se reerguendo do pó e sendo uma família vencedora. Você jamais vai restaurar a sua empresa. Você jamais vai restaurar a sua vida financeira. Talvez alguém diga para você: você jamais vai se recompor dessa queda, desse deslize. Você jamais vai conseguir restaurar a sua dignidade e o seu próprio nome. Eu quero dizer para você que um vencedor, ele não escuta a voz dos pessimistas. Se Davi tivesse escutado os soldados de Saul, ele teria corrido com eles. Ele teria também se
encharcado de medo e introjetado o pavor no seu coração e fugido também. Mas um vencedor de gigantes não escuta os pessimistas. Os pessimistas são inimigos de plantão que estão espalhados por aí, espalhando medo, espalhando negatividade, espalhando pessimismo, espalhando a impossibilidade da vitória e as grandes evidências de uma derrota amarga e fatídica. Deixa eu dizer para você, não abra os seus ouvidos a esses pessimistas. Você é um vencedor. Deus chamou você para ser um vencedor de gigantes. Enfrente o seu gigante e não escute os pessimistas. Deixa eu contar para você um fato interessante. Certo homem que precisava dar estudo aos seus filhos, ao seu único filho, digo, ele não sabia fazer muitas coisas, porque tinha até um problema de visão e ele não podia trabalhar em determinadas atividades. Mas uma coisa ele sabia fazer. Esse homem sabia fazer lanche muito bem. E ele montou uma barraca na beira da estrada e começou a vender cachorro-quente para manter o seu filho lá na escola. E o negócio começou a prosperar, e ele começou a crescer. De repente, ele expandiu o seu negócio de uma lanchonete na beira da estrada para uma mercearia, começou a fazer investimentos, começou a crescer. E um determinado dia, ele escreveu para o seu filho na cidade: filho, eu estou animado, eu estou crescendo, eu estou progredindo, eu estou fazendo novos investimentos, eu estou completamente tomado por um grande entusiasmo de ser um vencedor. Seu filho então mandou-lhe uma carta, dizendo: papai, o senhor não sabe que o país passa por uma recessão, o senhor não sabe que a economia está em crise, o senhor não sabe que é perigoso fazer investimentos, papai. E aquele pai pegou a carta e refletiu. Meu filho mora na cidade grande, meu filho é estudado, meu filho é sabido, ele deve saber o que está falando. E ele tomou a decisão: você quer saber de uma coisa? Que eu vou parar de fazer investimentos. E quando ele parou de fazer investimentos, os clientes fugiram, a mercearia entrou em bancarrota e precisou fechar, e ele começou a passar necessidades, e então ele escreve para o seu filho e diz: filho, você tinha razão, a crise é grande mesmo. Se você escutar os pessimistas, a crise vai ser insuperável na sua vida. Mas deixa eu lhe dar um segundo princípio se você quer ser um vencedor de gigantes. Se você quer ser um vencedor de gigantes, você não pode supervalorizar as crises do seu passado. Olhe, por favor, comigo aí o que está escrito no versículo de número 15. Por favor, olha aí. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Quando o comandante Abner e o rei Saul estava fazendo a convocação para essa guerra, foram à casa de Jessé e não encontraram lá Davi. Apenas convocaram os 3 filhos mais velhos de Jessé. Davi foi esquecido, Davi era um jovem ainda, Davi era um pastor. Talvez alguém dissesse: esse Davi não tem cacuete de soldado, não tem pinta de soldado, não tem estrutura para ser um soldado, então nem vamos convocá-lo. Deixa eu dizer para você, às vezes as pessoas vão olhar para você e vão dizer que você é incapaz, que você não consegue, que esse projeto está acima da sua possibilidade, está acima da sua capacidade. Talvez alguém olhe para você e subestime a sua capacidade, subestime o seu potencial, subestime os seus dons. Mas um vencedor de gigantes não olha para as dificuldades lá do passado, ele olha para as grandes possibilidades de Deus do agora. Deixa eu dizer para você, há um homem na história do Brasil que me marca muito. Ele nasceu numa cidade muito pequena no interior de Minas Gerais, na cidade de Diamantina. Seu pai era um caixeiro viajante, era um mascate. A sua mãe era uma professora pública. Esse menino ficou órfão de pai aos 3 anos de idade. A sua mãe, muito pobre, não podia dar estudo para ele. Mas ele tinha um sonho. Ele tinha o sonho de estudar. E então, quando tornou-se um adolescente, ele mudou-se de Diamantina para Belo Horizonte e começou a trabalhar para manter-se nos estudos. E ele, por causa da sua
valentia, do seu idealismo, da sua determinação, da sua disposição de enfrentar os gigantes da pobreza, das dificuldades, passou no vestibular para a medicina. Ele foi estudante tão pobre que durante os anos de faculdade, a cadeira onde se assentava era um caixote de tomates. Mas ele não permitiu que as limitações da pobreza, das dificuldades, pudessem impedir a realização dos seus sonhos. Ele terminou medicina, ganhou uma bolsa para ir para a Europa, foi para Paris, foi para a Alemanha, fez especialização, voltou, tornou-se um grande médico, um grande cirurgião e entrou na política. Foi eleito deputado federal, foi eleito prefeito de Belo Horizonte, foi eleito governador de Minas Gerais, foi eleito presidente da República Federativa do Brasil e no dia 21 de abril de 1960 ele estava inaugurando Brasília no coração do Cerrado brasileiro. Juscelino Kubitschek não valorizou as crises da sua vida, as dificuldades da sua história, mas olhou para frente e enfrentou o seu gigante e transformou-se num grande vencedor, num dos grandes campeões das maiores batalhas deste país. Eu quero dizer para você que você também pode ser um vencedor. Talvez você não tenha tido oportunidades na vida, talvez você estudou numa escola pública, talvez você foi muito pobre e teve uma infância e uma juventude com muitas limitações, talvez alguém não investiu na sua vida, talvez você enfrente ainda algumas limitações muito grandes na sua vida, mas Deus pode levantar você para você se tornar um grande vencedor de gigantes neste momento. Não subestime aquilo que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Mas há um terceiro princípio que eu quero partilhar com você. Um vencedor de gigantes precisa primeiro vencer os seus críticos. Olhe, por favor, comigo o que está na palavra de Deus. Nos versículos 28 a 30 deste capítulo 17, está escrito assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Eu só fiz uma pergunta. E desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. Note você que um vencedor de gigantes precisa enfrentar os seus críticos. E muitas vezes os nossos críticos mais amargos estão dentro da nossa própria casa, estão dentro da nossa própria família, estão naquele círculo mais íntimo da nossa vida. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, tornou-se o grande crítico de Davi. Eliabe tinha um corpo bonito, atlético, postura de soldado, mas era medroso, era covarde. E a coragem de Davi denunciava a sua covardia. A disposição de Davi em enfrentar o gigante denunciava o seu medo. O sucesso de Davi era a derrota de Eliabe. O seu sucesso vai incomodar muita gente. Sabe, eu tenho aprendido uma coisa. O ser humano tem mais facilidade de chorar com os que choram do que alegrar-se com os que se alegram. As pessoas às vezes são solidárias na hora da sua dor, mas elas não conseguem ter alegria e felicidade com o seu sucesso, com o seu triunfo, com a sua conquista. E aconteceu isso aqui com Davi. Eu sei que a crítica dói, e dói muito, e dói muito. E não foi diferente com Davi. Mas eu quero dizer para você que a crítica dói mais, primeiro, quando ela vem daqueles que deviam estar do nosso lado e estão contra nós. Ora, Eliabe devia estar do lado de Davi. Eliabe era irmão de Davi. Eliabe era carne e sangue de Davi. Mas ele está contra Davi. Devia estar do lado dele. Devia estar junto dele. Devia estar sendo suporte para ele. Mas estava contra ele. E assim, quando alguém que devia estar do nosso lado está contra nós, isso nos fere, isso nos machuca, isso nos angustia. Mas em segundo lugar, a crítica dói quando ela vem daqueles que nos conhecem há muito tempo. Se Eliabe era o irmão mais velho e Davi era o caçula, e eram 8 irmãos, significa que Eliabe viu Davi nascer. Eliabe viu Davi crescer.
Eliabe conhecia a têmpera de Davi, o caráter de Davi, a personalidade de Davi e sabia que Davi era um moço sério, comprometido com Deus, comprometido com a família, comprometido com princípios e valores absolutos. Mas um crítico não quer saber dos seus valores, dos seus absolutos. Ele quer destruir a sua reputação. Terceira coisa, a crítica dói. A crítica dói quando ela vem embalada em falta de controle emocional. Diz o texto que Eliabe acendeu-se em ira contra Davi. Ora, mas por quê? Não tem motivo. Se Davi quer enfrentar o gigante que está ameaçando os soldados de Saul há 40 dias, era motivo de alegria e não de ira. Mas sabe por que Eliabe está irado? É porque ele não quer partilhar a possibilidade da vitória com seu irmão Davi. Ele quer as glórias para si mesmo. Ele quer os lauréis para si mesmo. E ele não quer que ninguém consiga alcançar esse troféu. E então ele critica Davi. Mas sabe ainda, quando a crítica dói? É quando a crítica parece que julga as nossas próprias motivações. É difícil quando alguém não apenas critica você, mas se torna seu juiz. E critica e julga as suas intenções, os seus sentimentos. Eliabe disse assim: você, Davi, é um presunçoso, você está cheio de maldade. Ora, isso era uma injustiça extremamente aguda. Por quê? Davi não era presunçoso coisa nenhuma. Davi foi naquele local, naquele acampamento, para levar um lanche para os seus irmãos. Não havia presunção, não havia maldade, havia humildade em Davi. Ainda mais, preste atenção nisso. A essas alturas, Davi já tinha sido escolhido e ungido rei em lugar de Saul, porque Deus já havia rejeitado Saul e Deus já tinha escolhido na casa de Jessé Davi para ser o futuro rei de Israel. Quando Jessé chamou Davi para mandá-lo ao acampamento, Davi poderia ter dito para o seu pai: olha, pai, o senhor está enganado, o senhor está equivocado. Eu não sou mais aquele adolescente. O senhor tem que olhar para mim agora como o rei de Israel. Eu já fui escolhido por Deus e ungido por Deus. Mas quando Davi se presta a um papel de office boy, ele foi humilde e não presunçoso. Mas um crítico não quer saber dessas coisas. Ainda mais quando a crítica dói. Sabe quando a crítica dói? A crítica dói quando ela é contínua. Perceba você a pergunta que Davi fez para Eliabe. O que eu fiz agora? Eu só fiz uma pergunta. O que eu queria dizer com isso? É que Eliabe era um crítico contumaz, que Eliabe era um crítico crônico, que Eliabe tinha como ministério na vida criticar Davi. Tem gente que é assim, ele não consegue ter coragem de enfrentar os gigantes e critica quem quer enfrentar os gigantes. Ele não faz nada e critica quem está fazendo. Ele não tem coragem e critica aqueles que se levantam com ousadia para enfrentar os desafios da vida. Mas em último lugar, sabe quando a crítica dói? A crítica dói quando ela visa nos humilhar. A pergunta de Eliabe: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Visavam desmoronar, desfazer, desqualificar Davi diante de seus pares. Tem gente que quer macular sua honra, que quer manchar o seu nome, que quer pisar em você, que quer humilhar você. E assim, esse tipo de crítica machuca e fere o nosso coração. Deixa eu contar para você uma ilustração para você entender isso. A lenda da cobra e do vagalume. A cobra começou a perseguir o vagalume. E o vagalume pula daqui, pula dali, pula daculá, e a cobra atrás dele. Até o momento em que o vagalume se cansou e parou e fez uma pergunta para a cobra. Ô cobra, eu quero fazer para você 3 perguntas. A cobra disse: olha, eu não costumo fazer concessão não, mas vamos lá. Então o vagalume perguntou: eu te fiz algum mal? A cobra disse: não, você não fez mal nenhum para mim. Eu faço parte da sua cadeia de alimentação? Não, você não faz parte da minha cadeia de alimentação. Então por que você quer me destruir? E a cobra respondeu: porque eu não tolero ver você brilhar. Eu não tolero ver você brilhar. Os críticos são assim. O seu sucesso vai incomodar os seus críticos. A sua vitória vai incomodar os seus críticos. O seu triunfo vai incomodar os seus críticos. Mas um vencedor de gigantes
desvia-se dos críticos e foca na solução do problema, vencer o seu gigante. Deus chamou você para ser um vencedor. Não gaste as suas energias com os críticos. Enfrente o seu gigante, vença o seu gigante e seja verdadeiramente um vencedor para a glória de Deus. Em quarto lugar, um vencedor de gigantes não tenta imitar os outros. Ele é autêntico. Ele não quer vestir roupa de rei sem ser rei. Note você no texto de 1 Samuel 17, versos 39 e 40, que Saul chamou Davi ao seu palácio e tentou botar em Davi a sua armadura. E Davi, quando pôs a armadura de Saul, percebeu que ele não conseguia nem sequer andar com aquela armadura, quanto mais guerrear contra o gigante. Então ele pegou o seu alforje, pôs ali 5 pedras, pegou a sua funda e se dispôs a enfrentar o gigante com as suas armas. Isso nos ensina um princípio. E o princípio é esse: você não foi chamado por Deus para imitar ou querer ser igual a ninguém. Você é uma pessoa única no universo. As suas impressões digitais são únicas no planeta. Você é uma pessoa singular. Deus criou você e jogou a forma fora. Você é único, você é especial. Então, Deus vai usar você como você é, com seus dons, com seus talentos, com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, com as armas que Deus pôs nas suas mãos. Agora, uma coisa: você precisa ser um especialista naquilo que você faz. Não basta apenas você ter coragem. Coragem sem preparo é loucura. Davi não se dispôs a enfrentar o gigante apenas porque tinha coragem. Ele tinha preparo. Ele sabia o que estava fazendo. Davi, com aquela funda na mão, ele era verdadeiramente um grande guerreiro. Ele tinha matado um urso, ele tinha matado um leão, e ele sabia que podia enfrentar aquele gigante, porque era um especialista em pegar aquela pedra e cravá-la na testa do gigante. Eu quero dizer para você uma coisa: o mundo hoje é o mundo dos especialistas. Se você quiser ser um vencedor, você precisa se especializar naquilo que você faz. Você não pode ser um genérico. Você precisa ser uma pessoa centrada naquilo que Deus chamou você para fazer. Se você é um comerciante, seja o melhor comerciante da sua cidade. Se você é um professor, seja o melhor professor da sua escola. Se você é um médico, seja o melhor médico do seu hospital. Se você é uma pessoa que está lidando com a cozinha, com o cardápio da refeição de um restaurante ou da sua casa, seja o melhor cozinheiro ou cozinheira da sua cidade. Deus chamou você para ser um especialista, para lidar de maneira sábia, de maneira inteligente, de maneira eficiente com aquilo que Ele colocou nas suas mãos para fazer. Deixa eu contar-lhe um fato. Você sabe que Henry Ford foi o primeiro homem na história da humanidade a fabricar carros em série. Até Henry Ford, só os ricos podiam ter carro. Henry Ford disse: eu vou fazer um carro para o povo usar. E quando ele estava montando a fábrica Ford, ele foi encontrar na América a mente mais ilustre na área de engenharia para montar a fábrica Ford. E ele encontrou Charles Steinmetz. Era um anão, com o corpo todo retorcido, mas com a mente brilhante. Charles Steinmetz montou a fábrica Ford. Certa feita, entretanto, deu uma pane, parou tudo e Henry Ford chamou os eletricistas, chamou os engenheiros, chamou os técnicos e ninguém resolveu o problema. Então ele lembrou-se de Charles Steinmetz e mandou chamar Charles Steinmetz. Ele veio, com menos de uma hora, mexeu aqui, mexeu ali, mexeu acolá e tudo voltou a funcionar. Charles Steinmetz mandou a conta para Henry Ford: $10.000. Henry Ford, embora muito rico, disse: não, isso é um exagero, isso é uma exorbitância, me cobrar $10.000 por menos de uma hora de trabalho, e mandou uma cartinha para Charles Steinmetz. Acho que você errou a conta, Charles Steinmetz, você está me cobrando demais. E Charles Steinmetz mandou a resposta: pelo tempo gasto em mexer nos motores, eu vou lhe cobrar $100. Pelo conhecimento científico e técnico em saber onde mexer para resolver o problema, eu vou lhe cobrar $9.900. Total da conta, $10.000. Henry Ford entendeu a mensagem